Bem-vindos, esse é o episódio 11 do Market Mirror. Nesse episódio a gente vai mostrar uma funcionalidade nova, que é o efeito dinâmico, né? Onde você não tem mais necessidade de cadastrar causa e efeito para tudo, você tem efeitos dinâmicos. E a gente vai rodar umas 3 vezes o pacote de acontecimentos principais da semana passada, que tem a ver com o imposto de importação de automóveis dos Estados Unidos e com a gripe aviária dos Estados Unidos. Bem-vindo ao Market Mirror, episódio 11, e vamos para a vinheta. Então, vamos ao que interessa. Eu vou começar demonstrando hoje uma nova funcionalidade aqui que se chama efeito dinâmico, né? Porque aqui no causa e efeito nós podemos cadastrar um efeito para cada causa, né? Então eu tenho N causas e efeitos cadastrados aqui, e eu posso relacionar aqui na causa e efeito link, né? Então, por exemplo, se o valor da alimentação sobe, o IPCA sobe, né? Isso aqui é um exemplo de causa e efeito. Só que a novidade a partir de agora, aqui no episódio 11, é que eu tenho na ferramenta efeitos dinâmicos. Ou seja, a própria ferramenta gera efeitos dinâmicos a partir de causas diversas. Por exemplo, se houve alteração de produção de um determinado objeto, seja um carro, um ovo ou milho, os objetos, inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui a lista de objetos. Grupo, objeto, aqui. Então é aço, alumínio, aves, cacau, produtos alimentícios, minerais, carro, celulose, por aí vai. Se houve alteração, então, nesse efeito dinâmico, da produção de um desses determinados, ou que a gente chama aqui de objetos, o volume ele se altera dinamicamente, né? Então, se a produção aumentou, o volume aumenta. Se a produção diminuiu, automaticamente o volume daquele objeto ele diminui também, tá bom? Deixa eu demonstrar então aqui. E a partir dessa semana a gente vai mostrar causa e efeito dos acontecimentos daquela semana, né? Então, por exemplo, montei um pacote aqui, que é um pacote da semana que finalizou no sábado, dia 29 de março. Então, eu vou simular essa semana passada, só que eu vou desabilitar esse botão aqui, ó, que é efeito dinâmico. Eu vou desabilitar para vocês verem um exemplo de como é que fica. Vou rodar. Então, olha lá. Nesse pacote da semana passada, eu incluí o aumento de imposto de importação do carro americano, que subiu 25%, e o imposto de importação de autopeças dos Estados Unidos também, que subiu 25%, inclusive vai subir a partir do dia 2 de abril, aqui a próxima semana, né? O que vai acontecer, né? Então, olha, que nós tivemos aqui, sem considerar os efeitos dinâmicos, 7 acontecimentos, né? Então, a importação de carros dos Estados Unidos desce, a exportação de carros da China também desce, e a exportação, de um modo geral, da China cai. E a importação de autopeças dos Estados Unidos, obviamente, cai, e por aí vai. Eu vou simular a mesma coisa, agora marcando
aquela caixinha de efeitos dinâmicos, tá? Então vamos lá. Clicar aqui em causa e efeito. Então, vamos simular a mesma consulta aqui para o pacote que a gente escolheu, sem alterar. E eu vou marcar aqui análise e resultado, que a gente já conhece, e vou deixar setado aqui o efeito dinâmico. Vamos lá. Muito bem. Aqui ele já gerou bastante coisa interessante. Então, por exemplo, por conta da importação de carro dos Estados Unidos descer, o volume de carros dos Estados Unidos desce também, isso automaticamente. E vários outros pontos. Veja, para a mesma consulta, né? Então, olha lá. Para importação de autopeça dos Estados Unidos descer, descer por conta do aumento do imposto, né? O volume de autopeças desce. Como autopeças está ligado em carro, a produção de carros desce também 20% e faz um efeito cascata. Tá? E aqui, olha que interessante, inclusive refletindo fortemente nas ações de montadoras norte-americanas, Ford, da GM, né, menos 40%, por conta aqui do aumento do imposto de importação de autopeças, consecutivamente o volume de autopeças caindo, como eu disse, a produção de carros que depende dessas autopeças cai e arrasta o valor das ações dessas empresas montadoras norte-americanas, né? Muito interessante esse ponto, porque você veja que a gente tem um cadastro aqui de empresas, né? Então eu vou lá na Ford, por exemplo, e aqui para a Ford existe um cadastramento dizendo que a Ford produz carros, né? Exatamente aqui. A Ford produz 100% de carros, né? Não produz liquidificador, nem milho, nem nada disso. Então, automaticamente a ferramenta passa uma consequência para as ações da Ford, com a diminuição da produção de carros, tá bom? Agora, vamos fazer uma última etapa aqui no episódio de hoje. Vou colocar um item a mais no nosso pacote da semana passada, tá? Deixa eu encontrar aqui onde é que está o cadastramento de pacote, está aqui, muito bem. O pacote do sábado 29 de março de 2025. Eu vou incluir aqui no nosso pacote o vírus da gripe aviária.